Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E hoje eu recebi da nossa irmã Débora Buffoni, lá dos Estados Unidos, uma pergunta para lá de polêmica. E ela inclusive não se absteve de colocar o seu nome e dar publicidade à sua argumentação. Eu vou trazer aqui para você. Tem a ver com um problema envolvendo Ellen G. White, Rodrigo Silva e racismo. Eu vou me ater aos fatos. Vou publicar aqui para vocês a pergunta, porque eu tenho a obrigação de trazer o maior número possível de questionamento, e eu tento fazer isso. Já disse para vocês que a maioria das vezes quem pauta o canal são os telespectadores, os internautas, os usuários. E tem mais um monte de coisa aqui para eu fazer, é que eu vou fazendo as que mais são cobradas. Mas muito bem. Então, hoje, nesta oportunidade, vou passar aqui a pergunta da nossa irmã dos Estados Unidos, vou trazer um breve comentário meu, vou ler mais algumas pesquisas que essa irmã fez a respeito de racismo em livros de Ellen G. White nos Estados Unidos, porque, como já aconteceu aqui num vídeo que eu fiz, do Testemunhos para a Igreja, volume 9, numa tradução do livro em inglês dela, da Ellen G. White, para o português, houve uma tentativa de eufemizar o ato de racismo implícito do livro por Ellen G. White. E acabou até ficando pior, depois você assiste o vídeo. Foi um irmão, inclusive, que fez a descoberta, um ex-adventista, que por acaso tem a esposa que é negra, ele fez essa pesquisa, os méritos são deles, passou para mim e eu fiz o vídeo. Graças a Deus eu tenho bastante colaboradores. Então, nesta oportunidade, você vai ouvir muita coisa interessante que vai valer a pena. Mas tudo depois da nossa vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E esse aqui, com certeza, vai dar pano para manga. Deixa eu explicar uma coisa para você. Primeiro, vai se inscrevendo no canal, vai compartilhando. Se possível, faça algum dos nossos cursos, baixe o nosso app, enfim, participe aqui do nosso ministério. Mas deixa eu te dar uma explicação de fundo. Ellen G. White começa o seu ministério lá no começo da década do século XIX. Em 44, ela participa do movimento onde é datado um momento para a volta de Jesus. Não só um momento, foram vários. E desde então, Ellen G. White não parou mais de profetizar. Até a sua morte em 1915. Bem, dito isso, nós precisamos entender o que acontecia nos Estados Unidos e não só naquela época, como até hoje. Havia e há um racismo estrutural. Tanto que é muito comum nos Estados Unidos você ver um negro muito negro e um branco muito branco. O brasileiro, é só você andar pelas ruas de qualquer cidade do Brasil, com algumas exceções aqui no sul, sudeste, algumas cidades que são alemãs, holandesas, por imigrantes, né? Mas é muito, mesmo lá você vai encontrar muita gente de pele parda, misturada. Então no Brasil, a miscigenação é tranquila. Claro, nós temos racismo em qualquer lugar do mundo, mas o Brasil é diferenciado neste aspecto. O que é importante notar é que independente do país, independente da cultura social de uma nação, a Bíblia condena o racismo e o preconceito. A Bíblia deixa claro que todos são iguais diante de Deus. Inclusive, isso foi uma das coisas que fez o cristianismo ser perseguido severamente pelo Império Romano. Eles respeitavam demais a pirâmide social. E a ideia de que todos eram iguais perante Deus era assustadora para a elite romana. Por isso, o ódio
e a aversão que eles criaram pelo cristianismo. Então, deixando isso claro. Voltando então para o século XIX nos Estados Unidos, eu já disse aqui, mas eu repito quantas vezes forem necessárias. O racismo permeou todas as instituições e todas as igrejas. Nós vamos ter todo mundo ali na Ku Klux Klan. Todo mundo envolvido nesse desejo de purificar a raça, de eliminar os negros, de não haver miscigenação, etc. e tal. Explicado isso, eu não posso, se alguém acusar os batistas americanos de cometer, em momento da história, racismo, de negar o fato. É fato. Erraram. Pecaram. Ponto. Acabou a discussão. Quando você admite o fato, quando você assume o erro, quando você tira a máscara, acabou. Você está falando, olha, erramos, a minha igreja nos Estados Unidos errou, ou a minha igreja na África errou, acabou. Foi um erro, foi uma falha, foi um momento ruim para a igreja, de pecado, de maldade no coração da igreja. É assim que resolve as coisas. Assumindo os fatos, não enterrando os fatos debaixo do tapete ou tentando obliquar o profeta ou a profetisa e colocando-a como inerrante, justificando as suas obtusidades, as suas barbaridades, as suas elucubrações, tá certo? Então vamos soltar aqui, a pergunta é da nossa irmã Débora. Vamos soltar então e você acompanha aí comigo. Pastor Martínez, eu tenho uma pergunta. Eu sei que Ellen White foi muito racista, muitas coisas que ela falou, e eu agora vi aqui o livro Mensagens Seletas, volume 2. Claro que a minha página aqui é diferente porque eu estou vendo em inglês, mas ela veemente é clara em dizer que casamento entre um homem branco ou duas pessoas, uma pessoa branca e uma pessoa de pele escura, não pode acontecer, que Deus mostrou para ela que isso não é da vontade dele. Agora, Rodrigo Silva, esse pastor aí que eu já vi algumas vezes no YouTube, ele é negro e ele casou com uma mulher branca. Ele está se rebelando contra a profetisa dele, porque os líderes dele me falaram que eu não poderia me batizar na igreja se eu não acreditasse que Ellen White é uma profetisa sincera, a profetisa de Deus e bíblica. Eu não acredito, ela é demônica, ela é uma mulher que está tirando milhões da verdade e eu jamais me batizaria aceitando que ela é essa profetisa bíblica. Mas por que a liderança faz isso, mas no outro lado eles se rebelam contra ela? Interessante, né? Muito interessante, irmã Débora. O texto que a irmã Débora usou, nós temos aqui um artigo sobre, inclusive eu tenho o PDF, quem quiser eu mando tudo isso documentado. Assistam o vídeo que eu falo desse livro aqui, ó, tá? Testemunhos para a Igreja, volume 9. E aí, o livro é o Mensagens Escolhidas, volume 2, página 343. Ellen White fala, mas há uma objeção ao casamento da raça branca com a preta. Todos devem considerar que não tem o direito de trazer à sua prole aquilo que a coloca em desvantagem. Não tem o direito de lidar com o patrimônio hereditário, uma condição que o sujeitaria a uma vida de humilhação. Os filhos desse casamento misto têm um sentimento de amargura para com os pais que lhes deram essa herança para toda a vida. Então, está aqui o conselho dela, proibindo o casamento entre brancos e negros. E a pergunta da nossa irmã Débora é por que Rodrigo Silva, um arqueólogo adventista, um pastor adventista, negro, se casou com uma mulher branca? Essa é a pergunta dela. Tem cabimento essa pergunta? Tem, porque Ellen White proibiu. Porque o contexto, porque o momento, realmente, há um contexto. Só que no livro da Ellen White não tem essa explicação de contexto. Tem uma orientação que é para não casar. A especulação do contexto
são dos atuais teólogos adventistas. Porque o fato é que isso aqui é um mandamento haitiano. Há uma objeção ao casamento da raça branca com a preta. E veja que ela não fala assim, e da preta com a branca. Aí você já vê todo o racismo incutido no adventismo. Repito, não foram só os adventistas que foram racistas nos Estados Unidos e no mundo. Mas o fato é que eles não assumem. Vocês vão ver aí um monte de esperneamento que vai acontecer por causa desse vídeo. Porque eles não assumem. Eles não assumem. Era só assumir. Ellen G. White errou, profetizou engodo, mentira, ajudou a complicar mais ainda o racismo e não cooperar com essa problemática para solucionar o caso. Não, ela piorou. A irmã, graciosamente, fez lá a pesquisa dela e mandou para mim, para eu pudesse ler aqui para os internautas, né? E ela pegou aqui alguns livros, olha, Testemunhos, volume 9, página 208. Os mansos crentes e os negros devem se reunir em lugares de adoração diferentes. Muitos pretos convertidos serão chamados a trabalhar, mas que as posições de liderança sejam dadas aos brancos. É este livro aqui, ó. Eu já falei disso. Um outro irmão, professor de inglês, fez a mesma tradução que ela fez. Ela continua. Estou pondo aí na tela, tá? A letrinha dela, eu estou lendo para vocês. Pesquisa linda dela. Isso é uma pessoa que quase virou adventista, questionou a liderança e caiu fora. Isso é gente livre porque foi atrás da resposta. Inclusive, um dos sites que ela achou foi o CACP. E ela foi conferir. Ela é muito inteligente, essa irmã. E aí ela continua. Ninguém é capaz de definir a posição de uma pessoa negra. Página 213 e página 202. Está falando da liderança. Está proibindo a liderança negra. Eu já falei disso aqui nesse outro vídeo aqui. Por favor, assista aqui o meu outro vídeo sobre o livro Testemunhos para a Igreja, volume 9. Inclusive, eu provei que a casa publicadora brasileira adulterou o livro original para tentar eufemizar o fato. Outro texto que ela mandou aqui, escreveu com a letrinha dela, estou pondo aí para vocês. Tradução dela, dos livros lá em inglês, Estados Unidos, original, né? Fonte primária, viu, Leandro Quadros? Fonte primária. A luz dada a mim por Deus é contra casamento entre pretos e brancos. Carta 36, 1912. Ela faz um breve comentário, tá? Ela comenta embaixo da carta 36. Veja que ela morreu em 1915 e a Guerra Civil termina em 1865, com a abolição da escravatura dos Estados Unidos no Sul. Continuaram bem racista, mas ela era do Norte. Então veja que ela faz um comentário, ela faz uma citação de uma carta 36 de Ellen G. White, de 1912, fala do problema que aconteceu em 1865, que é a Guerra Civil entre o Norte e o Sul. O Norte não era racista e Ellen G. White era do Norte. Então, por que ela tinha esse racismo no coração? No céu não haverá distinção de cor. Seremos todos brancos em Cristo. Testemunhos, volume 9, página 214. Brancos devem trabalhar para brancos. Pretos devem trabalhar para seu próprio povo. Os pretos não devem ser colocados em posição iguais aos brancos. Eu fiz um outro vídeo sobre isso aqui, onde eu coloquei essa problemática do céu. E a Ellen White deixa claro que no céu todos seremos da mesma cor, ou seja, brancos. Logo, o negro, para adentrar o céu, ele vai ter que passar por um processo de troca de pigmento de pele. Então, na ressurreição, naquele corpo glorificado, ele vai ter que mudar a cor da pele, segundo Ellen G. White. Tá? Isso aqui eu estou lendo aqui alguns comentários que a irmã fez à mão, de livros que ela leu em inglês, a tradução é dela, da irmã Débora, e eu achei muito interessante. Então, tá aí. Eu também fiz um vídeo sobre essa questão, vou pôr aí para você assistir, sobre que no céu todos seremos brancos, né? Isso tudo, gente, é só um pouquinho da coisa toda. Só um pouquinho. Para você ver como esse racismo é estrutural
é problemático, é doentio. E o que deveriam fazer os adventistas hoje? Assumir. Sim, nossa profeta tinha alguns conceitos raciais equivocados, ela errou e ponto. Nós não pensamos assim hoje. Resolvido o problema. Mas não, Ellen G. White é colocado em graus de inspiração bíblica, no mesmo nível da inspiração bíblica, os escritos dela tão relevantes quanto os escritos proféticos de qualquer outro profeta, logo inerrantes. Então nós temos aí um problema. Se o que Ellen White falou, escreveu, é tão sacro e inerrante quanto a Bíblia, nós temos um problema sério. Porque aí o racismo seria profeticamente santificado. Como acontece, por exemplo, no livro de Mórmon. Ser negro é ser amaldiçoado. Bem, tá aí, gente. Eu coloquei os manuscritos da nossa irmã Débora, coloquei a pergunta dela, fica aí o problema com os adventistas. Depois o pessoal aí que gosta do Rodrigo Silva, manda ele fazer um vídeo aí para explicar. Eu já sei a explicação que ele vai dar, né? Vai falar de questões culturais, de temporalidade histórica, de problema sociológico. Ele vai vir com essa conversa fiada. Mas falar que a profetisa dele errou, eu acho que ele não vai querer falar. Bem, gente, se você gostou do nosso vídeo, por favor, compartilhe, divulgue e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Até a próxima oportunidade.